Imagine acordar em um mundo onde as pessoas perderam totalmente o temor a Deus, um mundo onde o pecado se tornou normal, onde o certo virou errado e o errado começou a ser celebrado. Agora imagine ouvir alguém dizendo: foi exatamente assim nos dias de Noé. Mas será que isso é verdade? Será que estamos realmente vivendo os últimos tempos? Os sinais que vemos hoje se parecem com os sinais que antecederam o dilúvio? Guerras, violência, corrupção, frieza espiritual, zombaria contra Deus. É coincidência ou profecia? Porque Jesus fez uma declaração extremamente séria em Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E essa frase deveria fazer qualquer pessoa parar e refletir. Neste vídeo você vai entender como era o mundo nos dias de Noé, o que provocou o juízo de Deus e quais sinais estão se repetindo hoje e por que milhões podem estar espiritualmente distraídos. Fique até o final, porque talvez o maior erro da humanidade esteja acontecendo novamente diante dos nossos olhos. Quem foi Noé? Antes de entender os dias de Noé, precisamos entender quem foi Noé. A Bíblia apresenta Noé como um homem diferente do restante da humanidade. Enquanto o mundo mergulhava no pecado, Noé decidiu permanecer fiel a Deus. Em Gênesis está escrito: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pense nisso e guarda. Ele viveu em uma geração completamente corrompida, é diferente da de hoje, mas não se deixou contaminar. Hoje muitos dizem: todo mundo faz, isso é normal, o mundo está moderno, mas Noé mostrou que mesmo em uma geração perdida, ainda é possível permanecer firme diante de Deus. E talvez seja exatamente isso que Deus procura hoje. Pessoas que não sigam a multidão, mas sigam a verdade. Como era o mundo nos dias de Noé? A Bíblia descreve aquele tempo de forma assustadora. Em Gênesis 6 está escrito: a maldade do homem havia se multiplicado na terra. A violência dominava, a corrupção crescia, o pecado se espalhava sem limites, as pessoas viviam como se Deus não existisse. E aqui está algo importante. O problema não era apenas o pecado externo, era a condição do coração humano. A humanidade havia perdido completamente o temor a Deus. Agora observe o mundo atual. Violência aumentando, famílias destruídas, maldade sendo celebrada, pessoas frias espiritualmente, amor ao dinheiro acima de tudo, egoísmo crescendo, verdade sendo rejeitada. Muitos já não querem ouvir sobre santidade, arrependimento ou obediência. As pessoas querem um evangelho confortável, sem mudança, sem renúncia. Isso lembra muito os dias de Noé. Convenhamos, as pessoas viviam normalmente. Preste atenção, aqui está um detalhe impressionante. Jesus disse que nos últimos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a vida seguia normal. Ninguém acreditava que o juízo viria. As pessoas continuavam suas rotinas, trabalhando, planejando o futuro, buscando prazeres, ignorando os avisos de Deus. E talvez esse seja o maior sinal dos últimos tempos: a distração espiritual. Hoje muitos estão preocupados apenas com dinheiro, aparência, redes sociais, fama, prazeres momentâneos, mas poucos se preocupam com a eternidade. Enquanto Noé construía a arca, provavelmente foi chamado de louco. Imagine alguém construindo uma arca gigantesca sem nunca ter visto chuva daquela forma antes. As pessoas devem ter zombado dele, você concorda? E não é diferente hoje. Muitos zombam da palavra de Deus, zombam da volta de Cristo, zombam da santidade. Mas o dilúvio veio, tá? E quando perceberam,
já era tarde demais. A arca era o único caminho. A arca não era apenas um barco, ela representava salvação. Enquanto o mundo caminhava para a destruição, Deus preparou um meio de escape. E hoje acontece a mesma coisa. Para o cristão, Cristo é a arca da salvação. Enquanto o mundo vive distante de Deus, Jesus continua chamando pessoas ao arrependimento. Mas existe algo assustador. Muitos ignoraram Noé até o último momento. Talvez pensassem, depois eu vejo isso, depois eu busco Deus. Tenho tempo. Mas o tempo acabou e a porta da arca se fechou. Existe uma verdade forte nisso. A oportunidade não dura para sempre. Hoje ainda existe graça, ainda existe misericórdia, existe oportunidade de voltar para Deus, mas ninguém sabe até quando. O mundo moderno e os sinais espirituais. Quando olhamos para o mundo atual, percebemos algo sério. A tecnologia avançou, mas o coração humano continua distante de Deus. Temos mais informações do que qualquer geração da história, mas menos busca espiritual verdadeira. As pessoas estão emocionalmente vazias. Ansiedade, medo, depressão, desespero e confusão aumentam a cada dia. E ao mesmo tempo, muitos rejeitam a Deus. A Bíblia já alertava que nos últimos tempos haveria amor esfriando, aumento da iniquidade, enganos espirituais, falsos mestres, pessoas amantes de si mesmas. Parece atual demais, não é mesmo? E o mais impressionante, muitos sinais estão acontecendo simultaneamente. O maior perigo, frieza espiritual. Talvez o maior problema dos dias atuais não seja apenas o pecado visível, mas a frieza espiritual. Pessoas que antes buscavam a Deus já não oram mais, já não leem a Bíblia, já não sentem temor. A rotina engoliu a fé e isso é perigoso, porque foi exatamente assim antes do dilúvio. As pessoas ficaram espiritualmente cegas. Hoje muitos conhecem versículos, mas não conhecem intimidade com Deus. Frequentam igrejas, mas vivem longe da presença de Deus. Falam sobre fé, mas vivem como se Deus não estivesse vendo nada. E Jesus alertou que muitos seriam pegos de surpresa. Noé pregou, mas poucos ouviram. Imagine passar anos avisando as pessoas e quase ninguém acreditar. Noé pregou sobre juízo, arrependimento e salvação, mas a maioria ignorou. Talvez alguns tenham pensado, isso nunca vai acontecer, até o primeiro sinal do dilúvio aparecer. Hoje acontece algo semelhante. Muitos ouvem mensagens sobre arrependimento, santidade, volta de Cristo, mas continuam adiando uma mudança de vida. O problema é que ninguém sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que Jesus voltará como ladrão de noite, ou seja, muitos serão surpreendidos. Pare por um instante e pense. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Sua vida realmente agrada a Deus? Ou você está apenas vivendo no automático? Muitos acreditam que sempre haverá mais tempo, mas os dias de Noé provam que o juízo chega quando as pessoas menos esperam. E talvez Deus esteja usando este vídeo como um alerta para despertar você espiritualmente. O que devemos fazer? Se realmente estamos vivendo tempos semelhantes aos dias de Noé, então como devemos viver? A resposta é muito simples. Com vigilância espiritual, precisamos buscar mais a Deus, abandonar o pecado, viver em santidade, permanecer firmes, não brincar com a fé. Noé foi salvo porque obedeceu. Enquanto todos ignoravam Deus, ele permaneceu fiel. Hoje Deus continua procurando pessoas assim, pessoas que não tenham vergonha do Evangelho, pessoas que permaneçam firmes mesmo quando o mundo inteiro estiver indo na direção contrária. Os dias de Noé não foram apenas uma história antiga, tá bom? Eles servem como aviso para esta geração. Jesus deixou claro, antes de sua volta, o mundo voltaria a viver algo semelhante. E quando olhamos ao redor,
a corrupção moral, a violência, a frieza espiritual, a zombaria contra Deus, o pecado sendo normalizado, tudo parece apontar para um tempo de alerta espiritual. Você concorda comigo? Mas ainda existe esperança. Assim como houve uma arca nos dias de Noé, hoje existe salvação em Cristo. A pergunta é, você está preparado? Porque um dia a porta também irá se fechar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu quero permanecer firme até o fim. Deixe essa frase aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. E se você gosta de conteúdos bíblicos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque os sinais estão diante de nós. E talvez nunca tenha sido tão importante buscar a Deus como agora.